Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou Telmo Tonoli, tenho 42 anos. Quero contar um pouco da minha história para vocês, para que a gente possa ficar íntimos aqui e vocês saberem um pouco o que eu fiz, de onde eu vim e por que eu começo esse projeto desta forma, para tentar levar para cada um de vocês um pouco mais de conhecimento, dividir com você os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha carreira e, quem sabe com isso, poder contribuir para que você também tenha uma trajetória extraordinária. Eu sou o filho do meio de 3 irmãos. Minha irmã mais velha, Renata, meu irmão mais novo, Joey, meu pai, Antônio, minha mãe, Nair. Uma família humilde, uma família pobre, nunca nos faltou nada do essencial, mas também não tínhamos nenhum grande horizonte social, imaginando que nós fôssemos fazer grandes coisas. Cresci num lugar onde a minha rua era uma rua de terra, um morro grande, e que a minha diversão era brincar na rua, jogar bola, carrinho de rolemã, bicicleta. E outro dia, refletindo sobre isso, enquanto criança, eu nem sabia que me faltava ou se me faltava alguma coisa. Tão feliz que eu era. Tantos amigos, tantas pessoas. Saía de manhã para a escola, voltava, ia jogar bola, esconde-esconde, bicicleta. Encontrava na casa dos amigos e voltava de noite em casa sujo, bem sujo. Minha mãe muito brava, sujando toda a roupa, para que no outro dia acontecesse tudo de novo. E nas férias, em vez de eu ir para a escola, eu fazia isso o dia inteiro. Eu não fazia aquela conta de que faltava alguma coisa. E é talvez até por isso que uma pesquisa sobre felicidade indica que quando as pessoas têm o mínimo para a vida, para garantir a dignidade, moradia, alimentação, educação, saúde, o mínimo que fosse preciso, o dinheiro não está na lista das coisas mais importantes para nos fazer felizes, mas sim a relação humana. E a minha infância foi uma infância de muita relação humana. Infelizmente, meus pais se separaram, mas isso também não tirou nenhum ânimo, não me fez rebelde, não me fez triste. Mas como as coisas sempre eram difíceis, minha mãe tinha que trabalhar bastante também para nos ajudar com a alimentação, ajudar com a escola, ajudar com os materiais, ajudar com roupa. Eu decidi então trabalhar e comecei a trabalhar com 12 anos de idade. É isso mesmo, uma criança que tinha o sonho de poder ter uma roupa bonita para ir para a escola, de poder comprar as coisas que tinha interesse. Eu tinha vontade naquela época de ter um boné, não se falava em celular, não se falava em carro. O que eu queria era realmente poder ter algum dinheiro para fazer as minhas coisas, para passear. Na época tinha as danceterias, então eu queria curtir as danceterias. E com 12 anos eu comecei a trabalhar, mas fiz de tudo também. Eu trabalhei numa fábrica de skate e de raquete de frescobol, trabalhei numa empresa que fazia montagem de peças para levantamento de vidro de carro, trabalhei como artesão, e isso eu devo ao meu pai, porque eu aprendi a mexer com torno de madeira, eu fazia peças de xadrez quando eu era pequeno. Aí fui fazer daruma japonês, num japonês do bairro. Depois eu fui trabalhar numa metalúrgica, já tinha 14 anos, e quando eu fiz 15 ainda nessa metalúrgica, eu fui registrado pela primeira vez. E foi uma alegria muito grande. E depois desse tempo, lá trabalhando, um cara começou a fazer automação das máquinas e eu perguntei para ele como é que funcionava. Ele me explicou um pouquinho, eu falei, então é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer eletrônica porque eu quero consertar TVs, quero consertar rádios. E fui fazer um colégio de eletrônica, já em Santo Amaro, então eu morava nessa época em Itapecerica, trabalhava num bairro distante de Itapecerica, ia até Santo Amaro, que era bastante longe aqui em São Paulo. Chegava em casa meia-noite e no outro dia, 5h30 da manhã, acordava e fiz isso durante o tempo todo que precisei enquanto estudei. E lá, nesse momento, eu comecei a abrir os horizontes, ver que as coisas poderiam ser diferentes. E nada disso me fez triste. Desde então eu trabalho. Trabalho muito, todos os dias, trabalho duro, trabalho feliz. E assim eu fui fazendo todas as coisas. Aí no meio do caminho eu decidi que eu não queria então ser um eletrônico, não queria fazer nem robótica, eu queria mesmo era fazer direito. Ao longo da minha história, entrei no seminário, fiquei 4 anos e meio no seminário pensando em ser padre, porque eu queria muito ajudar as pessoas, queria muito transformar a vida das pessoas. E lá dentro do seminário eu percebi que essa não era a minha vocação principal, e nesse tempo eu estudei filosofia, me formei em filosofia. Então depois que eu saí do seminário, eu decidi estudar direito. E comecei a estudar direito, fazia direito à noite e trabalhava durante o dia. E eu comecei a perceber todas as coisas que a vida oferecia. E comecei a perceber que eu podia ter uma vida diferente. A minha vida, eu não reputo minha vida ruim. Eu sabia que eu tinha poucas oportunidades. Eu percebi depois, com o tempo e com a vida passando, que eu tive poucas oportunidades na minha infância. Mas isso não me deixou triste, eu repito isso muito forte. O trabalho não deixa ninguém triste, os sonhos não deixam ninguém triste, mas eu sabia dentro de mim que algo eu podia fazer para ser diferente.
E depois que eu estudei direito, que o mundo se abriu, eu descobri o direito imobiliário, que é o que eu amo, é uma coisa que eu conheço muito. E no direito imobiliário eu comecei a trabalhar com incorporações imobiliárias, comecei a trabalhar com compra de áreas, com venda de imóveis, me especializei nesta área de venda de imóveis. Mas aí tem uma nuance que eu gostaria que você conhecesse sobre mim. O meu tempo inteiro de juventude, até a minha fase bem adulta, eu sempre trabalhei com liderança nas comunidades. Eu liderava os jovens, liderei um movimento de jovem no Brasil inteiro e uma paixão que eu tinha era saber liderar bem as pessoas. E eu comecei a fazer cursos, fazer MBAs, comecei a procurar conhecimentos sobre a área de gestão de pessoas e liderança. E ao longo do tempo em que eu me especializava no mercado imobiliário, paralelamente eu me especializei também em gestão de pessoas, em trabalhar com pessoas. Muitas ferramentas disso, muitas coisas vieram para mim e eu aplico isso até hoje. Aí, para terminar, eu quero que você conheça esse pedaço, porque depois disso a gente vai se ver muito ainda por aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma carreira de 17 anos numa empresa, em que eu comecei boy e saí presidente dessa empresa. Enquanto presidente da empresa, eu liderava vários executivos, uma equipe maravilhosa de pessoas de altíssimo gabarito, no Brasil, cuidando de 5 capitais para os lançamentos imobiliários, para desenvolvimento de grandes negócios, para estruturação de negócios estruturados, de PPPs, de concessões, algo muito grande. A gente chegou a fazer mais de 1 bi de faturamento anual com vendas de imóveis, com novos projetos, estruturei grandes projetos. Ao terminar essa minha etapa de executivo, em que eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas, a lidar com várias formas de iniciar empreendimentos, porque cada lançamento imobiliário é um empreendimento novo. A gente tem que identificar a oportunidade, a gente tem que comprar o terreno, tem que desenvolver o projeto, tem que colocar ele para venda, tem que agradar o cliente que compra, e depois que compra a gente precisa entregar, depois que entrega precisa fazer a manutenção, enfim, a gente precisa fazer toda a trajetória de um empreendimento e cuidar do cliente. E se errar nesse, num próximo que você lançar, você vai ter um fracasso, porque as pessoas começam a falar mal. E isso foi muito importante na minha formação enquanto empreendedor. Quando eu terminei a minha carreira como executivo, eu coloquei em prática um sonho que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Eu não imaginava isso, mas depois eu comecei a pensar e ser empreendedor sempre esteve comigo. De pequeno, eu disse para você, meu pai me ensinou a fazer torno. Eu comecei a fazer peça de xadrez, tabuleiro de xadrez para vender. Depois, ao longo do tempo, eu queria ajudar a fazer algum trabalho na rua, fazer algum tipo de coisa para ganhar dinheiro, porque eu queria melhorar a minha condição de vida, que naquele instante eu achava que era uma roupa, um boné, uma balada. Depois, quando eu entrei no mundo executivo, eu vi o quanto que era possível empreender e quantas oportunidades passavam pela minha frente, e eu, fiel à minha vida de executivo, não abracei nenhuma dessas causas, porque eu queria estar focado nisso. Então, ao sair da vida executiva, eu iniciei uma vida de uma série de empreendimentos. Fui sócio de um escritório de direito, onde fui muito feliz, meus amigos ainda tocam o negócio. Fui sócio também e fundei uma empresa de entretenimento religioso para que a gente pudesse juntar a juventude toda e oferecer conteúdo de entretenimento de qualidade, com valores. E essa empresa durou durante 15 anos e o meu grande irmão e amigo João toca ela até hoje. Depois iniciei alguns trabalhos de investimentos imobiliários, construindo algumas vilas, fazendo algumas casas, fazendo uns outros negócios, e isso para mim também foi muito bom, muito importante. Hoje e atualmente, nesse instante, eu faço parte de um projeto muito grande, que é para desenvolver habitações de interesse social, infraestrutura urbana, equipamentos públicos, para 2 grandes regiões aqui da cidade de São Paulo, e é algo que me alegra muito e que me faz ter mais vontade de continuar. Mas eu percebo que eu ainda posso fazer mais. E como que eu poderia fazer mais e atingir mais pessoas? Dividindo o conhecimento, entregando aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, dividindo as minhas dúvidas, dividindo aquelas angústias que eu vivi com você, que pensa em empreender, ou que pensa em ter uma vida executiva, ou que nesse instante está com sua família sofrendo um pouco e aí não entende o porquê, a gente vai falar disso. Ou você que está iniciando o seu negócio, não sabe como escalar, fazer com que ele se torne um negócio grande. Ou você que está na dúvida se larga a carreira executiva e inicia a sua vida empreendedora, entre outras coisas para você. Fiz e estudei muito. Eu acho que não só estudar, mas eu pratiquei muito e pratico até hoje. Eu não parei não, continuo fazendo. E é essa prática, essa vida prática que eu quero levar para você. Então me despeço aqui de você, desejando tudo de maravilhoso para a sua vida. Eu tenho uma frase que eu falo muito e aprendi ao longo desses anos, que vida plena é um direito.
Eu vou te explicar o que é uma vida plena. É uma vida completa de alegrias, de realizações, mas não isenta de desafios e de derrotas. Mas uma vida que você é capaz de se levantar de cada uma das derrotas, viver com a sua frustração e crescer cada vez mais. Então, se você acha legal e está a fim de fazer essa trajetória, eu vou te fazer um convite. Curte o vídeo, me siga nas redes sociais e vamos aqui construir uma grande trajetória extraordinária de sucesso. Um abraço, prazer em falar com você.